Buenas noches, mi gente. Boa noite, boa nuit. Alô, alô, alô. Bem-vindos a mais um Papo Divergente. Papo Divergente, Papo Divergente. Quero aproveitar aqui para agradecer a Jess do Maestrinho Love, que tanto me ajuda a fazer aqui, ao Deco Gedeon, meu empresário, que tanto me ajuda com tudo. Aqui a gente faz tudo com muito carinho. Epa, chegou o Sérgio Leitão e é com carinho mesmo. Eu às vezes queria até poder ter mais tempo para me preparar melhor para fazer mais um jogo aqui. Então vou mandar essa. Se tiver gente que gostaria que isso aqui tivesse com mais tempo, enfim, quem quiser investir na gente para poder fazer com mais cuidado, eu queria poder cuidar mais, viu? O que teu cabelo? O cabelo tá estranho? Ah, gostou do cabelo? Vou chamar o Sérgio Leitão, que eu já vi que já entrou. Marina já chegou? Será que o Marcos Jank já chegou? O Marcos estava tendo um pouco de dificuldade para entender como é que funciona aqui o Instagram. Eu vou procurar aqui e vou chamar o Marcos primeiro, porque ele estava com mais dificuldade. Vamos lá. Jank. Marcos. Estou convidando. Quem é que já entrou? Deixa eu ver se... Ah, o Jank já entrou. Marina. Convidando. Olha, todo mundo já aqui, que maravilha! Muito bem-vindos. Muito Obrigado. bem-vindos. Sérgio, muito obrigada de aceitar o convite. Marcos, muito obrigada de aceitar o convite. Que sorte a nossa ter vocês aqui, viu? Marina deve estar chegando a qualquer momento, que eu acabei de chamar. Deixa eu ver, vou chamar de novo. Marina Moreno. Vamos ver. Algumas rosas vermelhas pintando aqui também. Muita gente chegando. Quando eu falei aqui antes de começar que eu queria poder estar focando mais, ter mais tempo, ou talvez ter uma equipe, alguma coisa assim, é porque a Maiara, assistente da Marina, diligentemente me mandou o currículo de vocês e eu queria poder falar mais aprofundadamente de vocês, que eu só sei superficialmente. Mas eu não consegui ler. Ah, a Marina não está conseguindo participar. Não creio. Ó, Maiara, se você estiver com ela, avisa que ela tem que atualizar o Instagram dela. Já fiz isso com o Jank hoje, agora 5 minutos atrás. Tem que atualizar o Instagram, senão não vai conseguir entrar. Que apareceu aqui para mim que ela não está conseguindo entrar. Eu vou aproveitar enquanto a gente está esperando. Eu sempre faço. Ah, Marina, ó, Marina apareceu aqui que ela entrou, mas não que entrou com a gente. Vamos ver se agora ela consegue entrar com a gente. Marina. Sim, eu vi que a Marina entrou aqui no coisa, mas não para mim apareceu que eu não estava conseguindo participar como convidada. Vamos ver. Só a Marina. Gente, todo mundo aqui esperando Marina. Marina não está conseguindo participar, apareceu de novo para mim. Marina, você tem que atualizar o seu Instagram. Não sei se é Apple, Samsung. Vai na loja que baixa aplicativos no seu celular e clica como se você fosse baixar o Instagram. Se aparecer do lado, abrir, é porque está atualizado, não tem que fazer nada. Mas acho improvável que você não está conseguindo entrar aqui. Ou então você está com internet baixinha. Vê se você está com 4G ou se você está com Wi-Fi. Pode ser isso também. Mas se aparecer do lado do aplicativo do Instagram, atualizar, aí você clica em atualizar e vai conseguir entrar. Mas pode ser conexão. Vou tentar uma última vez chamar aqui. Depois vou dar 5 minutinhos para dar o tempo dela. Enquanto isso, eu sempre peço para os meus convidados para eles se apresentarem, porque eu acho que ninguém melhor do que a gente diz como a gente se entende, né? Então, se apresentar em 3 pontos. Primeiro, eu vou me apresentar e vocês vão saber. Então, eu sou a Alessandra Maestrini, atriz, cantora,
produtora cultural, não tenho um partido político do coração. Este ano pretendo votar em Ciro Gomes, mas esse programa é para ouvir todas as pessoas de todas as ideologias e com todos os candidatos. Quem se sentir à vontade, fala quem quer votar, quem não sentir, não fala. Tenho horror ao Bolsonaro, também não me agrada a ideia do Lula. Então, isso é o que eu tenho para falar de mim. De histórico, eu não estou contando muito do meu histórico, mas vocês, eu até queria saber um pouco mais. Então, Marcos Janck, por favor, nos conte, se apresente para o público. Quem é você? Se eu fosse dizer, esse é Marcos Janck, como você gostaria que eu dissesse? Esse é o Janck. Bom, Alessandra, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente com o Sérgio. Conheço há muitos e muitos anos. E também com a Marina. Agora sim, Marina Morena, você se chegou. Que maravilha! Oi, tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Sérgio? Marco, tudo bem bom, com vocês? Marina? Desculpem aí, tive aqui um... Marina, muito, muito bem-vinda. Muito feliz que você chegou. Muito obrigada de aceitar o convite. Para mim é muito, muito, muito especial essa live hoje com vocês. Quero agradecer a todos vocês. Como eu falei para vocês, né, quando comecei, eu falei, acho que as pessoas estão tão acostumadas com a polarização. Quando a gente diz, olha, vem uma ambientalista, um especialista agropecuário, um especialista em mineração, os três vão conversar, as pessoas fazem, ih! Eu falo, não, gente, a gente dialoga, é possível dialogar. Ainda bem, né? Não é só assim, né? Exatamente. Eu estava aqui, Marina, enquanto eu estava te aguardando, pedi para o Janck contar um pouco dele para o pessoal que está acompanhando a gente, para a gente saber de onde nasce o ponto de vista de cada um aqui para esse nosso papo divergente, que pode ser convergente em muitos pontos, e até no final, seguindo uma coisa bacana que aconteceu na live que eu fiz com o Caio Fará, o Deltan Dallagnol e a Mônica Rosenberg, ele ao final falou assim, olha, aqui é o papo divergente, mas eu anotei aqui vários pontos nos quais a gente convergiu. E aí, no final, todo mundo votou e a gente se deu conta como pessoas que vêm de caminhos tão diferentes, muitas vezes querem as mesmas coisas para um caminho melhor. Então, no final, a gente faz, e a gente vê que o povo em casa também, que sai de casa às vezes achando que tem um olhar certeiro já para onde vai, e fala, eu também concordo com isso, também concordo com isso. Mas vamos começar, então, partindo do ponto de vista... Qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua história? Me conta um pouco para a gente de você, Janck. Bom, eu sou, na verdade, uma pessoa... Eu nasci como produtor rural, junto com meu pai e meus irmãos. Depois eu me especializei em agronomia, economia, administração, dei aula. Ih, tá sem som. Pera. Por que será que ficou sem som? Será que você apertou algum botãozinho? Pronto, voltou. Então, tá bom, deixa eu falar. Eu sou professor de agronegócio global no INSPER. Janck, posso pedir para você dar uma olhada na sua conexão, se você está de 3G, se você está de Wi-Fi, porque, de novo, a voz está sumindo um pouquinho. Aí a gente está meio filme japonês aqui, sua boca mexe, o negócio chega depois, agronegócio. Talvez você pudesse passar lá para a Marina, eu vou tentando arrumar aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu tá consigo. Bom. Ou para a Marina ou para o Sérgio? Marina, eu vou... vamos, Marina, vamos. Marina, conta. A gente já sabe muito, mas eu quero que você conte de você. De onde para você sai o seu ponto de vista? Quem é a Marina Silva? Congelou lá também não. Conta. Marco, tudo bem? Sérgio, já bom estar aqui com vocês. Enfim, acho que a minha trajetória é conhecida, né? Eu venho da luta socioambiental desde muito jovem, comecei lá no Acre ainda, enfim, na década de 70, quando conheci o Chico Mendes, que tinha 17 anos. Daí, então, me engajei fazendo digamos, essa resistência inicialmente na Amazônia, e isso atravessa toda a minha trajetória, tanto na política institucional, quanto
na minha ação como professora, no momento em que ajudei a fundar a Central Única dos Trabalhadores. Depois, nos 16 anos que fiquei no Senado, nos 5 anos e meio que fiquei no Ministério do Meio Ambiente, trabalhando exatamente para que a gente pudesse fazer essa junção de economia com ecologia. Desde o início, a luta dos seringueiros era para que a gente juntasse o social e o ambiental. E acho que isso hoje é muito atual. Então, acho que a minha trajetória vem daí e, obviamente, que ela tem aí um resultado muito grande no Ministério do Meio Ambiente, quando pudemos colocar os ideais em prática para reduzir desmatamento. O desmatamento caía, o agronegócio subia e a gente provou que é possível juntar a economia com a ecologia, sim. Maravilhoso, Marina. Muito, muito, muito obrigada por agora. Muito, muito obrigada por tudo. E eu vou passar aqui a palavra ao Sérgio Leitão. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Conte para nós de onde vem seu ponto de vista. Quem é Sérgio Leitão? Tá. Bem, boa noite. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Boa noite, Marina. Boa noite, Marcos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Eu sou um cearense do sertão, de uma cidade ali que fica na fronteira do Ceará com o Piauí, chamada Crateús, que vim fazendo, né, a famosa coisa do ITA no norte até chegar no Rio de Janeiro em 89, depois vim para São Paulo, né, trabalhei, sou advogado de formação, trabalhei com trabalhadores rurais, fui advogado de trabalhadores rurais no interior do estado. Depois, quando eu vim para o Rio, em 89, eu fui trabalhar no Museu Nacional, ali na Quinta da Boa Vista, aquele que infelizmente sofreu o incêndio, e fui trabalhar com povos indígenas no estado do Amazonas, o povo ticuna, né, em defesa dos seus direitos territoriais. Trabalhei num escritório chamado Núcleo de Direitos Indígenas, que levou causas indígenas para o Supremo, para diferentes tribunais no país. Depois fui um dos fundadores e advoguei no Instituto Socioambiental, que é uma das maiores instituições da sociedade civil no Brasil. Depois fui assessor do ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, ministro José Gregório, de quem eu tenho uma imensa admiração, exatamente fazendo assessoria para temas ambientais e temas indígenas. E depois tive essa passagem no governo Fernando Henrique, fiquei 2 anos fora do Brasil, morei em Nova York. Quando voltei, trabalhei no Greenpeace por 10 anos, fui diretor de políticas públicas do Greenpeace, fui diretor de campanhas, e me reinventei, né, com todo esse acúmulo de dados e informações, e entendi, né, pegando inclusive essa frase da Marina, né, de que a economia não precisa ser inimiga da ecologia, nem vice-versa, propus a criação de um instituto chamado Escolhas, que faz exatamente a junção de economistas com o pessoal da área ambiental, no caso eu, né, para pensar exatamente como é que a gente pode tornar essas duas questões próximas através da produção de dados econômicos, com fontes confiáveis, com uma informação científica segura, com uma metodologia apropriada, para que a gente possa exatamente superar aquilo que você falou, Alessandra, da polarização. E os dados precisam ser confiáveis, as informações precisam ser transparentes, produzidas com acurácia científica, para que a gente possa, né, repetindo uma frase que eu sempre ouço de um dos fundadores do Escolhas, que o Marcos conhece bem, Marina também, né, que é o Marco Lisboa, que ele diz o seguinte: a gente precisa se entender sobre aquilo sobre o qual a gente se desentende. Ou seja, a gente precisa organizar a divergência, porque se a divergência não estiver organizada, a chance de nos entendermos é nenhuma. A gente vai sempre reincidir na divergência pela divergência, sem nenhuma possibilidade de uma síntese que a supere. Então, o Escolhas veio para ajudar a superar a divergência, organizando a divergência, colocando dados, né, exatamente para que a gente possa se organizar em torno dos problemas mais importantes do Brasil. E hoje, economia e meio ambiente e economia, faz parte daquilo que assegurará para o país um passaporte para o futuro, porque é isso que o mundo quer. O mundo quer um Brasil que produz, mas quer também um Brasil que protege o meio ambiente.
Bravo, bravo, Sérgio. Muito obrigada. E aí isso deveria se chamar política, não é? Organizar as divergências. O resto é briga. O resto é a falta da política, né? Marcos Janck, por favor, conta pra gente. E o seu ponto de vista sai de onde? De onde sai o ponto de vista de Marcos Janck? Bom, muito obrigado pelo convite. Prazer estar com Marina e com o Sérgio aqui, dois amigos de longa data. Espero que você esteja me ouvindo bem agora. Eu coloquei aqui Super bem. um fone de ouvido. Bom, eu sou, na verdade, professor de agronegócio global do INSPER. O INSPER criou um centro de agro global para estudar a inserção brasileira no mundo. Então, a gente está sempre olhando temas internacionais. Eu sou agrônomo, depois eu fiz economia agrícola, administração e me especializei na área de comércio internacional, que é a principal relação que o agro tem com o mundo. Eu fui também presidente de entidades de classe, conheci a Marina quando eu fui presidente da Única, e nós estávamos discutindo a agenda do etanol e dos biocombustíveis. Trabalhei muito para tentar colocar o agro e o meio ambiente juntos nos debates do Código Florestal, e venho me especializando agora nos últimos anos nessa questão da expansão agropecuária e da preservação ambiental. Esse é o meu tema atual, é o tema que eu me dedico. Eu fiquei 10 anos fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, na Europa, e passei recentemente 5 anos na Ásia, trabalhando em vários países asiáticos. Então, eu tenho bastante experiência no agro global, mas estou nesse momento focado em comércio, que é o meu tema de vida, comércio internacional de commodities, de produtos agropecuários, e agora, mais recentemente, na questão agroambiental, como eu digo, porque eu vejo muito mais convergências do que divergências nessa área. Acho que a gente pode fazer um trabalho muito produtivo. O Brasil pode ser um líder tanto em meio ambiente como em agro. Nós somos uma potência ambiental e somos uma potência agrícola. Infelizmente, temos visto um clash que não faz sentido e que tem que ser analisado, e temos que encontrar caminhos de convergência. E é por isso que eu estou aqui hoje, para a gente falar exatamente sobre esses caminhos de convergência que existem e que têm que ser ampliados. Muito obrigado aí pelo convite, Alessandra. Eu que agradeço, maravilhoso. Mais uma vez, muito feliz de ter vocês aqui. Marina, eu estou sentindo que você está com vontade de falar uma coisa? Na verdade, vamos fazer aqui a conversa. Eu acho que iniciativas como essas, elas são muito boas, porque a gente consegue trazer pessoas que colocam diferentes pontos de vista, sem que nenhuma precise negar a outra, mas entendendo a importância que cada uma delas aportam para o debate. Acho que a gente começar a fazer com que o Brasil transite dessa polarização tóxica para um espaço de discussão, mesmo quando a gente possa ter diferenças políticas, ideológicas ou até mesmo de abordagem em relação a determinados temas, é muito, muito importante. Acho que quero só te parabenizar por essa iniciativa, né? De fato, conheço o Sérgio há muito tempo, o Marco há muito tempo também, e sempre tivemos a possibilidade de fazer essa discussão. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, uma das coisas que fez com que a gente conseguisse bons resultados era a capacidade de colocar na mesma mesa ambientalistas, cientistas, pessoas do setor produtivo, ativistas socioambientais e servidores públicos que tinham compromisso com a agenda da proteção e do desenvolvimento sustentável. E nessas mesas de conversa, a gente conseguia esses pontos, sair dos pontos puramente divergentes e ir para os pontos convergentes, e foi assim que nasceu o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, que contribuiu para que a gente reduzisse desmatamento em 83% por quase uma década, e tivéssemos resultados que eu tenho certeza que, se eles tivessem continuado, hoje nós já teríamos assinado o acordo com o Mercosul, estaríamos, digamos, a passos largos para entrar na OCDE e não estaríamos na condição de pare ambiental como nós estamos agora, atrapalhando os interesses do Brasil de um modo geral e prejudicando, inclusive, o interesse do agronegócio, que é comprometido com preservar e, ao mesmo tempo, produzir. O agronegócio não é homogêneo, mas existe uma grande parte que ainda não entendeu a agenda e, infelizmente, os representantes dessa parte são os que estão lá no Congresso, querendo
aprovar mineração em terra indígena, querendo acabar com o licenciamento, querendo, inclusive, regularizar áreas que foram griladas. Essa visão ela é ruim para a ecologia, é ruim para o Brasil e, particularmente, para o agronegócio. E pelo que eu estou vendo, ruim para a economia de todas as maneiras, né? Porque, como você está contando aqui, com todo esse desmatamento, com a não manutenção do projeto de acabar com o desmatamento, o Brasil perdeu muito dinheiro e segue perdendo. Então, quem tem o olhar mais frio, digamos assim, ou que não entende a relação com a natureza, que fala, não, mas o dinheiro, mas a economia está perdendo também, né? Ô, Sérgio, o seu instituto, então, fala de uma mineração responsável, né? Porque às vezes tem gente que olha e fala assim, mas a mineração, e pensa que sempre a mineração vai destruir o meio ambiente. O que você descobriu nesse instituto de uma mineração que leva em consideração o meio ambiente? Alessandra, acho que o grande problema hoje no Brasil é que a gente está tendo uma presença avassaladora daquilo que a gente chama da mineração ilegal, ou do que se costumava chamar de garimpo, que não é mais garimpo, porque a imagem do garimpo é aquela figura do indivíduo com uma bateia na mão, né, solitariamente recolhendo pedras e ouro e fazendo daí a sua atividade. Isso não mais acontece hoje na Amazônia, né? O que nós temos é uma espécie de utilização dessa figura icônica clássica por atividades em escala industrial que movimentam milhões de reais, que ganham bilhões de reais, mas que não assumem nenhuma responsabilidade ambiental, nenhuma responsabilidade do ponto de vista tributário, e que não são, inclusive, aquelas que poderiam até ter esta função, né, de traduzir para o mundo a imagem de uma mineração responsável. Tanto é que nós estivemos na semana passada no Banco Central, acompanhados, né, e juntos com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, falando com o presidente do Banco Central, Dr. Roberto Campos Neto, e fazendo a seguinte pergunta: o que é que o Banco Central pode fazer para controlar as atividades das chamadas DTVM, que são distribuidoras de títulos e valores mobiliários, é uma instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central e que hoje no Brasil é por onde acaba trafegando todo o ouro retirado ilegalmente de terra indígena, de unidade de conservação. E isso acontece, né, em função, primeiro, de uma legislação que acaba por criar controles absolutamente frouxos ou praticamente inexistentes, e pelo fato de que você tem um governo que hoje estimula exatamente esse tipo de atividade. Mandou um projeto de lei, o projeto 191 de 2020, que quer legalizar a mineração em terra indígena e unidade de conservação, né? Tem um governo cujo presidente vai para terras indígenas estimular que possa acontecer atividades ilegais, e esse descontrole faz com que o país tenha hoje praticamente metade, Alessandra, de toda a sua produção de ouro com indícios gravíssimos de irregularidades. Ou seja, metade da produção brasileira, Janque, metade da produção brasileira, Marina, né, pode receber um carimbo de suspeita de irregularidade. O que está acontecendo? Essa atividade de mineração, né, que paga imposto, que tem ações escritas em bolsas de valores, que respondem por aquilo que se chama o compliance, acaba pagando a conta desse tipo de descontrole que a gente vê hoje. E o que é o problema de tudo isso? Hoje, a área de garimpo no Brasil, quando a gente olha o ouro, já é maior, Janque, do que o da mineração legalizada, que é associada ao IBRAM, onde a gente pode bater na porta e, inclusive, reclamar do que não quer. Quem é a porta do garimpo ou dessa mineração ilegal? Não existe. Ela arrecada muito, né, e não tem controle nenhum. A gente viu agora, recentemente, a denúncia, inclusive, desse ouro chegando nos grandes fabricantes de celulares do mundo, como o Apple, né, exatamente porque o descontrole da produção brasileira é completo. Então, a gente pediu ao presidente do Banco Central controle. A gente está pedindo ao governo que acabe com uma legislação, Janque, para você ter uma ideia, que diz o seguinte:
todas as atividades de compra de ouro feitas por DTVMs no Brasil têm assegurado em lei o pressuposto da boa-fé. É como se eu não pudesse olhar. É um estatuto de intocabilidade. Como é que eu vou fiscalizar se já parto do princípio que está protegido em lei pelo pressuposto da boa-fé? As notas fiscais eletrônicas de um mercado bilionário ainda podem ser feitas em papel. Tem uma instrução normativa da Receita dizendo que as notas fiscais podem ser feitas em papel. Ora, quando você faz em papel, o controle é nenhum. Você vai hoje na padaria da esquina, compra 2 pães, recebe uma nota fiscal eletrônica, sai dali na hora. Então, o controle da Receita, dos órgãos estaduais de fazenda, é total. Então, esse descontrole significa o seguinte: existe 6 milhões de hectares hoje em terras indígenas em unidade de conservação. Isso são 2 Bélgicas requeridas para se fazer garimpagem de ouro. Esse descontrole significa invasão da floresta, ameaça aos povos indígenas, como acontece nos Yanomami, e o que é pior, ameaça a credibilidade do Brasil, porque exatamente nesse momento, na Europa, né, se está fazendo uma discussão do Brasil ganhar a mesma classificação que os países africanos que faziam ou fazem ainda aquela exploração chamada dos diamantes de sangue fizeram. Quando isso acontecer, Jean, não é só a mineração que vai pagar a conta, né? O agronegócio também pagará, porque o país entrará naquele sistema cujas exportações serão muito mais monitoradas, exatamente em função dos crimes que essa mineração ilegal hoje comete na Amazônia. Então, para encerrar, eu queria só dizer o seguinte: a gente precisa acabar, né, com essa exploração ilegal do ouro no Brasil, da maneira como ela é feita, com a permissão da legislação da maneira como ela é feita, ou o país como um todo, em todo o seu setor exportador ou agroexportador, pagará uma conta muito cara. Nossa, super forte e clara a sua mensagem. Eu já entendi aqui. Então, me corrija se eu estiver errada, quando o presidente da República e o governo atual apoiam a grilagem e apoiam esse tipo de política que torna legalizado o que é absolutamente criminoso em todas as instâncias, porque se perde em impostos, se perde em vidas, se perde no futuro do planeta, se perde na política internacional. Isso, quando esse mesmo presidente veio na televisão e diz assim: aqui no nosso governo só tem coisas pontuais de corrupção. Não há nada mais, não existe corrupção mais institucionalizada do que isso que você me descreveu aqui, que é em parceria com o Banco Central e que é uma lei que me lembra muito, inclusive a gente vê aqui um padrão, essa coisa dos 100 anos de sigilo, de trocar os delegados quando alguém é investigado. É tudo assim, tipo, para dizer que não tem corrupção, porque na verdade tudo fica inatingível, não se pode encostar, ninguém mais pode ver nada, né? Eu acho que é preciso a gente só deixar claro, Alessandra, que o Banco Central está super interessado em resolver o problema. O Banco Central, inclusive, pode fazê-lo porque ele tem autonomia, ou seja, ele não é um órgão que fica dependente das ações de governo. O presidente do Banco Central tem mandato, então ele pode, né, exatamente em função do seu estatuto de autonomia, tomar as providências que são necessárias para isso, e a gente acredita de maneira muito honesta que isso irá acontecer em função desta competência e da preocupação que o presidente do Banco Central externou em relação ao problema. Agora, do ponto de vista daquilo que a gente chama de poder executivo, da presidência da República, da omissão, né, dos órgãos que deveriam hoje fiscalizar e não fiscalizam porque o poder executivo retirou, né, toda a estrutura, cortou o dinheiro da fiscalização. Isto é, né, seríssimo, e nós temos um poder executivo e uma presidência da República, um presidente que estimula esse tipo de atividade, ou seja, estimula que haja a destruição da floresta, estimula que haja a ocupação das terras indígenas, estimula que haja a ocupação das unidades de conservação. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós temos um governo que é, sim, culpado, né, de tudo aquilo que acontece de ruim hoje com o meio ambiente no Brasil. Estimula e permite e assina embaixo de uma, pelo que eu entendi do que você está me falando, corrupção estrutural. Isso para mim é uma coisa de institucionalizar corrupção. Não, vamos botar aqui desse jeito, dá para fazer.
Então, eu acho muito importante sublinhar isso, porque a principal bandeira, como eu já falei quando eu abri aqui, não escondo, não faço a sonsa, tenho horror ao governo atual, então eu falo mesmo. Quando eles levantam a bandeira de que vocês têm que votar na gente, porque nós somos a única saída contra a corrupção estrutural que houve do PT, para mim, se a questão do lado da eleição do PT ou do Lula seria corrupção estrutural, o governo atual, para mim, eu estou falando por mim, não estou falando por vocês, eu acho que eles praticam tanto ou mais corrupção estrutural, só que de um jeito mais escancarado. Né? Vem a público e diz, não, a grilagem, faz a romantização do grileiro, como você falou, né? É uma romantização da exploração, tanto das pessoas, quanto das verbas, quanto do meio ambiente. Mas isso sou eu falando, que eu não quero que mais ninguém, cada um Eu queria só acrescentar, Fala, Alessandra, Marina, uma questão nisso que o Sérgio falou, muito rapidinho, para a gente até ouvir o Mark também, mas é que o governo Bolsonaro, ele faz aquilo que o delegado Ponte chama de corrupção normativa. O que é a corrupção normativa? Geralmente você tem uma lei que é boa e você usa a lei para combater o crime, no caso, o crime ambiental. No caso do governo Bolsonaro, ele muda a lei que é boa para deixá-la em conformidade com o crime. Se o garimpo em terra indígena é ilegal, é crime, ele quer aprovar uma lei para dizer que garimpo em terra indígena está liberado. Se fazer uma barragem sem cuidados ambientais, ou fazer uma hidrelétrica ou uma rodovia sem cuidados ambientais, é crime. Ele quer mudar a lei do licenciamento para que o processo não seja mais ilegal. Por isso que eles estão propondo que continue essa história da boa-fé, que são as licenças, no caso para as barragens, autodeclaratórias. E no caso aqui, que o Sérgio estava falando, né? Em vez de criar uma nota fiscal eletrônica, continua com esses processos de papel, aonde aquilo que o criminoso está dizendo é tido como um documento de boa-fé. E, na verdade, não é, porque tem o dano ambiental, tem o dano social, tem o dano econômico para as finanças públicas, mas tem o dano à saúde humana. De cada 10 crianças Yanomamis, 4 estão contaminadas com mercúrio, segundo estudos que foram feitos recentemente. Você imagina que você tem uma população de crianças e que 40% dessa população está sujeita a ter graves problemas de saúde, que são problemas cognitivos, problemas neurológicos, porque o mercúrio ele atinge o sistema nervoso central, que pode atacar a tua visão, a tua cognição, os teus movimentos motores. Né? Isso é algo que é dramático, é um crime de lesa humanidade, é um genocídio que está acontecendo. Então, todos esses elementos que o Sérgio trouxe aqui, eles são fundamentais para que se pense políticas públicas de combater o crime, de estabelecer as formas corretas para que sejam feitas atividades. E quando se trata de terra indígena, não importa a quantidade de ouro que tenha na terra indígena, não pode utilizar essas áreas para fazer o garimpo, a não ser que tenha todo um processo especial, como é o caso, inclusive, das hidrelétricas, que precisam de autorização no Congresso. Sim, até porque senão a gente entra na mesma questão que a gente está passando agora, e aí já vou passar a palavra para o Janke, que é o governo se gabar de que nunca vendeu tanta carne para o exterior, enquanto os brasileiros estão passando fome. Essas crianças que estão morrendo, seja por envenenamento, seja porque são assassinadas ou são estupradas, ou esse genocídio mesmo, são dos povos originários, são os reis e rainhas desse país. A gente que chegou depois. Então, assim, não é que tem uma área que é protegida, mas não, vai entrar economia. Não, a gente é que está invadindo, não são eles. A gente tem que entender isso. É cuspir na cara do dono da casa. Então, e para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo do mínimo do mínimo.
Aí eu vou passar a palavra para o Jank. O que você acha que está acontecendo hoje em dia? O que explica isso da gente estar vendendo carne? Ah, nossa, estamos vendendo bastante carne para o exterior. Nossa, que maravilha. E todo mundo aqui no Brasil comprando osso. Deixa eu voltar à questão lá do desmatamento, Alessandra, Tá bom. no caso lá do agro, que eu acho que é o que a gente tem que tratar nesse momento. O ponto central é que o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento durante essa gestão da Marina e de outros, né? Quer dizer, a gente tem que reconhecer isso. Nós tínhamos um desmatamento entre 1,5 milhão e 3 milhões de hectares por ano. Né? 1 hectare são 10 mil metros quadrados, é mais ou menos um quarteirão. Né? Nós tínhamos 1,5 milhão a 3 milhões até os anos 2000. Até 2004 foi quase um pico de 3 milhões de hectares. E aí, no momento que houve comando e controle, que houve fiscalização, que se apreendeu, que se puniu, esse desmatamento caiu para 500 mil hectares por ano, caiu 80%. Portanto, a gente sabe fazer isso. Não é um assunto impossível. A gente fez isso durante 8, 10 anos. Chegamos em Paris, na Conferência do Clima, como um dos únicos países que tinha feito a lição de casa e que tinha coisas a apresentar. A gente apresentou uma agenda bem ambiciosa em Paris, mas, infelizmente, de 2015, que foi a Conferência de Paris para cá, o desmatamento volta para a faixa de 1,5 milhão de hectares por ano esse ano. Né? E aqui Portanto, você acha que se ele aumenta deveu 3 vezes. É exatamente a mesma questão que foi dita pelo Sérgio, é a ilegalidade. Né? Quer dizer, então, a ilegalidade tomou conta, né? Aumentou, né? Esse desmatamento hoje tem a ver basicamente com o controle do setor público. 65% do desmatamento acontece sob a tutela de áreas públicas, em unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos e aquilo que a gente chama de terras devolutas, que são terras que não têm a propriedade definida. Né? Então, é basicamente papel do setor público de controlar essa expansão, que até os anos 2000 ela não era vista pelo mundo. Mas hoje ela é vista todos os dias por dezenas de satélites, né? E isso acaba afetando a reputação do país. Mas o primeiro ponto importante é que a gente sabe fazer isso se quiser fazer, certo? Combater a ilegalidade. 95% do desmatamento atual acontece de forma ilegal, certo? E aí é fundamental também duas coisas que têm que andar paralelo com a fiscalização, que é a questão da implantação do Código Florestal, né, que foi aprovado 10 anos atrás e ainda está sendo implementado de maneira muito lenta pelos estados, aí o problema está principalmente nos estados, e a questão da regularização fundiária, que é um outro tema importante, porque a expansão brasileira aconteceu de uma forma muito caótica. Né? Muitas pessoas foram para aquela região estimuladas pelo Estado, numa época em que tinha que se desmatar para conseguir se instalar lá. Depois a coisa mudou, né? E hoje a gente tem problemas graves de definição de propriedades da terra em toda a região norte e nordeste, principalmente, né? Lá nos cerrados, lá do nordeste. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse grande esforço, que é o esforço de combate à ilegalidade, que é tão grave quanto é no caso da mineração. Né? São dois casos paralelos onde a criminalidade, a grilagem tomou conta, né? E infelizmente cresceu nos últimos anos. Né? Agora, eu acho que há uma notícia muito boa aí, que é o seguinte: a pressão que está sendo feita pelo sistema financeiro, pelos compradores, né? Pelos importadores, pelas agroindústrias, pelos supermercados, faz com que o setor privado tenha que se adequar, tenha que rastrear produtos para identificar se eles vêm ou não de áreas desmatadas ilegalmente. Quase todas as grandes empresas estão assumindo compromissos daquilo que a gente chama de net zero, quer dizer, de neutralização das suas emissões. Então, me parece que pelo setor privado, nos últimos anos, as coisas andaram, está havendo mais controle. O que está faltando é a ação do poder público. Né? O que está faltando é a gente repetir aquilo que foi feito entre 2004 e 2014, que foi realmente controlar e reduzir o desmatamento
que acontece principalmente nas terras devolutas e também nas áreas de conservação, etc. Então, acho que é lá que tem que ser atuado. Agora, eu queria fazer um outro capítulo aqui, que é muito importante, que é paralelo a isso, que são os movimentos daquilo que a gente chama de uma agricultura sustentável, né? Nesses últimos 20 anos, o Brasil conseguiu ser uma potência agrícola utilizando técnicas conservacionistas como o plantio direto, né, que é o plantio sem você remover a terra, né, quer dizer, plantando atividade com muito mais conservação, eliminando o problema da erosão, né, quer dizer, sem ter que revolver a terra. Depois surgiu a questão de se fazer 2 safras por ano na mesma área, coisa que não se faz em países mais frios. O Brasil hoje consegue plantar, por exemplo, soja e milho na mesma área, soja e algodão, em alguns casos 3 atividades por ano, 3 safras por ano. E mais recentemente surge uma técnica que a gente chama de integração lavoura-pecuária, que é para onde a agricultura está crescendo. Nós temos 80 milhões de hectares de terras agrícolas e temos 160 milhões de hectares de pastos, né? E o que está havendo hoje é que nós estamos aprendendo a plantar nos pastos e intensificar a pecuária. Portanto, é possível ampliar a produção e o mundo precisa disso. A gente está vendo essa crise que está em todo o mundo de inflação acelerada, porque os preços agrícolas subiram em todos os países, né? O Brasil hoje é o 3º maior exportador do mundo. Portanto, a gente consegue crescer a agricultura horizontalmente sobre pasto, sobre áreas de pasto, e com ganhos de produtividade, fazendo 2, 3 safras por ano. Portanto, nós não temos que invadir florestas. A invasão de florestas acontece basicamente porque existe ilegalidade. É claro que o Código Florestal permite que o produtor produza, mas há limites. O produtor tem que conservar 20% de cada propriedade aqui no sul, 35% nos cerrados, lá no centro-oeste, na parte mais norte, na parte da Amazônia Legal, e 80% da área lá na Amazônia, certo? Lá no bioma da Amazônia. Então, o Código Florestal é bastante rígido, mas, infelizmente, tem uma franja de ilegalidade, de criminalidade, que tem prosperado e que tem feito com que a redução que foi conseguida no tempo, lá naquele período que a Marina esteve lá, 2004 a 2014, isso acabou se revertendo e a gente aumentou, infelizmente, para 1,5 milhão de hectares, e esse número hoje nos vilaniza no mundo. Eu diria que hoje essa questão do desmatamento é o principal ponto de imagem do Brasil no mundo, né? É um ponto onde todo mundo está olhando para aquilo que deveria ter sido feito, não foi feito, né? E a gente consegue reduzir se a gente quiser. É uma questão de realmente voltar a fazer aqueles instrumentos que são necessários. Primeiro, comando e controle. Segundo lugar, implantação do Código Florestal, que está aí, né? E depois avançar na questão da regularização fundiária de maneira onde haja um certo consenso sobre isso e que a gente consiga, a partir daí, se reposicionar, como a gente, inclusive, tinha feito lá em Paris, lá no Acordo de Paris, e que agora, infelizmente, voltou para trás. Está no momento de queimação de filme, né? Sim, por favor. Não, em homenagem até o nome do programa, já que temos um papo divergente e com o respeito sempre grande que eu tenho pelo Janck, eu queria só pontuar algumas questões, porque eu acho que elas são importantes para a gente, primeiro, concordando com o Janck, que nós temos um setor do agro que é moderno, que é pujante, que usa as técnicas mais avançadas, inclusive que foram desenvolvidas pelo país, e nesse sentido a gente está colhendo aquele fruto do investimento que o país fez, né, na Embrapa, mandando mais de 2.000 técnicos para fora. A Embrapa é um caso de sucesso. A gente precisa criar também um processo de entendimento de que essa invasão dessas áreas públicas, infelizmente, acaba recebendo um estímulo de setores muito poderosos do agro, que são relevantes do ponto de vista de representação no Congresso e que depois patrocinam todo um pacote de legislação exatamente para que aquilo que era o ilegal, ou, se a gente quiser aqui, pedindo emprestado ao delegado Jorge Pontes, a corrupção normativa, legalize. Tanto que nos últimos anos nós já estamos na 3ª proposta, né, de regularização fundiária desses milhões de hectares de áreas públicas que foram invadidas, desmatadas. E a Marina
né, se ela me permitir aqui um comentário, ela tem uma célebre frase que dizia o seguinte: eu perco a cabeça, mas não perco a dignidade. Ela caiu exatamente, foi demitida, porque fez aquilo que era uma coisa fundamental na legislação brasileira, que era exigir o seguinte: é justo que a gente apoie a nossa agricultura com recursos, como todo país grande do mundo faz, mas também é justo que o país possa pedir, em troca disso, que haja o compromisso com respeito à legislação ambiental e com as boas práticas. Quando ela inseriu isso, e eu estava na reunião, né, na sala do presidente Lula, com a ministra-chefe da Casa Civil, levados pela Marina, e a gente disse ali naquele momento: é o Conselho Monetário que regula exatamente uma coisa que existe na legislação brasileira desde 1981, que se pode, em troca do financiamento público do nosso dinheiro, é dinheiro público, exigir boas práticas ambientais. Quando a Marina fez isso, foi a senha que liberou toda uma ação ofensiva no Congresso, capitaneada pelo então ministro Blairo Maggi, para mudar a legislação. E daí se fez a demissão dela. E de lá para cá, esses setores, né, do agro que têm representação forte no Congresso trabalham 24 horas por dia para mudar a legislação. Né? Isso não é segredo, é uma coisa escrita. O que é que nós vamos mudar? Licenciamento ambiental, todas as leis que exigem boas práticas ambientais, como agora está sendo feito pela Federação da Agricultura do Estado do Pará, que está pedindo para o país sair da Convenção 69, que é aquela que protege os direitos das populações dos povos indígenas. Então, Marcos, com imenso respeito a você, a gente precisa também cobrar destas vozes que são manifestadas no Congresso, em nome do agro, a responsabilidade, porque senão a gente fica... É como se a gente tivesse uma espécie de digamos assim, contradição insuperável, que nós temos esse setor pujante que exporta, mas o compromisso manifestado no Congresso é sempre pelo atraso, é sempre pelo desmonte. Né? Tanto é que agora nós temos uma situação... Eu vi esses dias o Pedro de Camargo Neto, que é uma liderança super lúcida do agro, reclamando do seguinte: nenhuma associação representativa do agro no Brasil assinou, Alessandra, a Carta pela Democracia. A Febraban assinou, os bancos estão assinando, né? E as entidades representativas do agro não se comprometem quando você tem uma situação da democracia no país ameaçada profundamente. Então, a gente precisa criar uma distinção, exatamente porque fica parecendo, Marcos, e aí tem uma esquizofrenia que a gente precisa resolver, que é o seguinte: o setor que é correto, o setor que produz de maneira sustentável, ele acaba punindo e sendo punido não porque se vilaniza o país, porque ele se deixa vilanizar, porque ele não faz a distinção. Na hora que é fundamental fazer a distinção e marcar essa separação entre setor moderno e o setor que patrocina o retrocesso no Congresso, isso não existe. Então, regularização fundiária, a gente tem plena necessidade de se fazer, mas a gente também tem plena necessidade de dizer o seguinte: nenhum hectare a mais convertido e destruído de forma ilegal será legalizado, porque senão a gente tem um permanente estímulo para que isso se repita. E a história do país, o que é? Essa corrupção normativa. Eu desmato e peço a regularização. Eu desmato e peço a regularização. Teve uma medida provisória no governo Lula, teve uma medida provisória no governo Temer e teve uma medida provisória no governo Bolsonaro. Todas no mesmo sentido. Então, parece que existe uma concorrência de quem vai mais legalizar o ilegal. Então, ou a gente coloca um limite claro nesse sentido, e aí os setores do agro moderno no Brasil são fundamentais para deixar clara a distinção entre quem opera com o retrocesso e quem opera com a modernidade. Até porque, como vocês bem colocaram aqui, é do interesse do próprio agro para ter um futuro, né? Exato, exato. É para deixar claro, porque hoje, né, nessa hora que a gente precisa, né, deste setor moderno nos apoiando lá no Congresso para fazer frente às investidas da Frente Parlamentar Agropecuária, a gente fica só, Marco. E a gente é muito fraco. A gente fica só. Então, a gente precisa da voz de vocês dizendo o seguinte: olha, esse pessoal está falando aí uma coisa que é importante para o Brasil, é importante para nossas exportações, porque senão a gente vai sempre perder para o retrocesso. É um 7-1 permanente. Agora, eu olhando aqui de fora e com tudo que você falou, acho importante frisar, de novo, eu já frisei lados de
de Bolsonaro, a gente já falou aqui de novo, e frisar também que você tocou do Lula, que ele também não pediu impeachment nenhum, né? A bandeira dele é vota em mim para acabar com o fascismo, eu sou a única saída para tirar o Bolsonaro, mas em todos os pedidos de impeachment ele se botou de fora. Então, para mim, é mais blá, blá, blá do que, como a gente fala em inglês, to walk the talk. He needs to walk the talk, he doesn't. Mas, e com relação ao agro e o apoio do agro e da pecuária, aí eu vou passar para o Jean, que depois a gente já vai ter que encerrar, que já estamos quase 7 horas. Eu queria só, Alessandra, antes de passar para o Jean, colocar uma coisa da seguinte forma. Acho que tem uma agenda que ela é estruturante, que é a agenda do ordenamento territorial e da regularização fundiária. As pessoas falam muito da regularização fundiária, que é essa que fica legalizando terra que foi grilada, na maior parte. Só em 2009 foram 47 milhões de hectares que entrou nessa história de regularização. Pelo menos era o que estava apto, né, pelos critérios que foram estabelecidos. Numa agenda de ordenamento territorial e fundiário, no caso da Amazônia, a gente teria que fazer uma espécie de destinação dos 70 milhões de hectares de terra pública que ainda não foi destinado, com prioridade para terras indígenas, para quilombolas, e depois você vai verificar o que é unidade de conservação, de proteção integral, o que é unidade de uso sustentável e áreas que poderão ser consolidadas. As áreas que poderão ser consolidadas, elas precisam ir para um processo de transição. E aí eu entro numa questão que é muito importante. O Programa Agricultura de Baixo Carbono, que o Sérgio e o Marc conhecem, o Marc já conhece muito bem, ele é um programa que conta hoje com 300 bilhões, mais de 300 bilhões. Sendo que, da forma como vinha sendo usado esse dinheiro, que já foi 230 ou foi 60 bilhões, era 1% só para a agricultura de baixo carbono. Desse jeito, a gente não faz a transição nunca. É preciso que o Programa Agricultura de Baixo Carbono seja a base para exigir, não é, dos produtores que eles tenham um cronograma de ação que faça com que eles se tornem de baixo carbono. E aí tem uma série de medidas que precisam ser tomadas. Né? A gente fica muito feliz de saber que existem pessoas como o Janke e tantos outros que têm essa sensibilidade, né? E que pagam, às vezes, um preço muito alto por aqueles que fazem o incorreto. Acho que está na hora também, né, da gente ter os representantes dessa voz moderna no Congresso Nacional, em todos os espaços, para parar daqueles que têm uma visão atrasada, retrógrada, reacionária, serem os porta-vozes do Brasil. E, por último, eu queria dizer o seguinte, a gente precisa recuperar e atualizar aquilo que eu chamo de agenda perdida, que foi essa que vocês falaram aí, por exemplo, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento. Só para você ter uma ideia, de 2003 a 2008, nós fomos responsáveis por 80% das áreas protegidas. Em menos de 4 anos, Bolsonaro já é responsável por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Ou seja, a gente sabe como fazer, tem como fazer, mas é preciso que agora, nessas eleições, tenha um claro compromisso. Vamos recuperar a agenda socioambiental brasileira perdida, atualizar essa agenda e começar a trabalhar em cima das diretrizes. Desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente, política ambiental transversal, perpassando todos os setores de governo e uma agenda de controle e participação social. Se isso acontece, a gente faz a mudança. Não é? Foi isso que foi feito. Às vezes, quando a gente fala, o desmatamento caiu, olha, deu muito trabalho. E só para ter uma ideia, foram 725 pessoas que foram presas. Né? Foi aplicado mais de 4 bilhões em multas, foram apreendidos 1 milhão de metros cúbicos de madeiras e mais, foram implodidas 86 pistas clandestinas dentro da Amazônia, criados 25 milhões de hectares de unidade de conservação. Isso que o Sérgio disse, chegou um momento que nós vedamos o crédito para os ilegais, né? Todos que estavam ilegais não tinham acesso a crédito, e criminalizamos toda a cadeia produtiva. Aí o desmatamento caiu. O bom disso
é que as pessoas ganharam fôlego. Os que fazem certo não têm que competir com os que fazem errado. Os que ficam arrecadando terra da grilagem, quando é legalizada, não tenham que pagar o mesmo preço e a gente poder andar nessa agenda positiva, como o Sérgio, né, e o Jean que estavam falando. Ou seja, atualmente, eu de novo, só para Bolsonaro protege bandido, né? Que fala, cidadão de bem, mas é tudo para proteger bandido. Tá, pode falar, Jean. Deixa eu só complementar, porque eu acho que qualquer setor econômico tem gente moderna, tem gente atrasada, tem gente que trabalha na legalidade, tem gente na ilegalidade. Aqui no Brasil, infelizmente, parece que essa amplitude é maior, porque a gente está até hoje falando de mineração ilegal, desmatamento ilegal, que são coisas que lá fora ninguém entende direito, né? Como é que não cumpre a lei, né? O nosso problema não é o que os outros acham da gente, é que a gente não está cumprindo a lei brasileira. A lei existe, o Código Florestal existe, a necessidade de comando e controle existe, que não está sendo feita. Então, eu queria dizer aqui o seguinte, quer dizer, o desmatamento acontece porque ele não é punido, certo? E aí você tem aí uma situação em que ele acontece, inclusive, por razões patrimonialistas. O que as pessoas querem é a posse da terra que se transforme na possibilidade de vendê-la por um preço muito mais caro do que as pessoas ocuparam. E nós temos terras devolutas onde isso aí tem acontecido, né? Então, me parece que o que a gente tem que fazer aqui é uma corrente para que essas coisas avancem novamente. A fiscalização, a implantação do Código Florestal nos estados. O Código Florestal levou 10 anos para ser aprovado. E 10 anos depois ele não foi plenamente implementado. Ele tem que ser implementado. Na questão da regulação fundiária, ela tem que ser feita. Tem vários projetos. A gente tem que conseguir dialogar e construir algo que resolva esse problema. Porque se não tem CPF, se não tem CNPJ associado à terra, não se consegue punir ninguém, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, inclusive das outras áreas lá de conservação. Eu acho assim, só para resumir, quer dizer, quando a gente fala de agro e meio ambiente, o agro pode ter um lado vilão, que é esse lado da criminalidade, da ilegalidade, né, que precisa ser combatido. O agro também tem um lado de vítima, porque se nada for feito, o problema da mudança do clima vai se agravar. E o Brasil hoje já está vendo isso na prática. O ano passado nós tivemos problemas na safrinha de milho por seca. No meio do ano tivemos 3 geadas. Esse ano tivemos problemas no sul do Brasil por conta de seca novamente. Quer dizer, essa realidade da gente ter eventos extremos. Acabamos de ver uma onda de calor monumental na Europa. Tivemos também uma onda de calor na Índia, chuvas excessivas na China, problema no começo da safra americana. Então, a gente também é vítima, pode ser vítima se não tivermos uma ação. Certamente. Mas nós também temos um lado solução. Quer dizer, quando a gente consegue fazer 3 safras por ano na mesma área, nós estamos poupando desmatamento, certo? Nós estamos produzindo muito mais na mesma área e outros países em zona tropical também podem fazer isso. Integração lavoura-pecuária que eu falei aqui, nós temos 160 milhões de hectares de pasto que basicamente produziam pecuária de corte. E agora a gente está produzindo grãos em áreas de pasto, né, com alta produtividade, intensificando a pecuária, reduzindo emissões. Eu vejo uma grande preocupação das empresas organizadas em avançar na redução das emissões, na rastreabilidade dos seus produtos, em pagamentos por serviços ambientais, em restauração. Tudo isso está acontecendo. Agora, infelizmente, tem um lado ilegal que prosperou nos últimos anos, né, e que precisa haver mais organização para lidar com isso. E a única forma de fazer isso é a gente avançar nesse diálogo, como a gente está fazendo hoje, a gente não construir legislações que levem a retrocessos, né? Por exemplo, eu acho que o Código Florestal é uma base hoje que tem que ser respeitada e que tem que ser implementada, né? E muita coisa pode ser feita, por exemplo, na questão lá de carbono. Eu vejo que se a gente resolver o problema básico, o pecado que a gente tem na questão do desmatamento, o resto da expansão da agricultura pode ser uma agricultura nessa linha que foi dita pela Marina, uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura que vai, inclusive, ter premiações, porque a gente tem um grande estoque de carbono aqui no Brasil, certo? A gente consegue fazer uma agricultura com carbono no solo maior do que em qualquer lugar do mundo. A integração lavoura-pecuária pode ser feita junto com floresta, com restauração. Quer dizer, tudo isso junto é uma agenda positiva, é uma agenda de oportunidades.
mas, infelizmente, a forma como nós somos vistos hoje é muito mais pelo lado do vilão, que voltou para trás no desmatamento depois de ter conseguido reduzir bastante, né? Então, volta à questão inicial. A gente tem que combater a ilegalidade, a gente tem que ter as instituições funcionando melhor, né? A gente tem que construir leis que avancem na direção da sustentabilidade e da competitividade. O mundo precisa do Brasil nesse momento, né? A gente depois lá de uma pandemia, de uma guerra que aconteceu, de vários problemas climáticos, de uma recessão, inflação atingindo vários países do mundo. Nós estamos vendo inflação de quase 2 dígitos na Europa e nos Estados Unidos, estamos vendo países da África e do Oriente Médio tendo problema de abastecimento de grãos. O Brasil tem um papel a cumprir, mas a gente tem que fazer isso de maneira sustentável e temos que, principalmente, ter um marco legal que funcione, né? A gente tem que implementar aquilo que a gente levou tanto tempo para construir, como foi o caso lá do Código Florestal, que eu acho que é a base. Quer dizer, a gente não pode admitir que haja qualquer tipo lá de retrocesso onde a gente volte para trás e perca aquilo que foi conquistado. E tem que fazer fiscalização de verdade na mineração e na agricultura. Tem que, em vez de começar a mandar embora os diretores dos órgãos de fiscalização e tirar dinheiro para ter menos gente fiscalizando, tem que ser o contrário, né? Eu sempre lembro de uma frase do Chico Xavier, que o senhor veio e falou para ele: nossa, Chico, você é tão evoluído espiritualmente, eu quero ser evoluído espiritualmente. O que é preciso para se evoluir espiritualmente? Ele disse: interesse. Então, o que eu estou vendo que é o que falta, a gente precisa implementar, precisa cuidar da empregabilidade das leis, né, para que elas sejam realmente o enforcement, né, para que sejam implementadas e empregadas. E para isso precisa interesse, porque pelo que eu vi de todos vocês aqui, cada um vindo de um caminho diferente, todo mundo concorda que aqui o que a gente tem é solução, né? Que a gente tem a solução com a agro, solução com a mineração, solução com o meio ambiente traz economia, a mineração, a agro traz a mineração traz o meio ambiente, se é feito de uma maneira, enfim, um traz a solução para o outro. Vou dar para vocês as palavras finais. Sei que Marina está candidata a deputada federal e tem meu voto, eu falo mesmo. Obrigada. Pré-candidata a deputada federal, sim, por São Paulo. Pré ainda? Ah, tá. E se vocês se sentirem à vontade, como esse é um ano muito delicado, aí eu deixo aberto a vocês dizerem se vocês se sentem à vontade em quem vocês querem votar, ou se não se sentirem à vontade, o que vocês acham que as pessoas têm que procurar, não só no próximo presidente da República, mas nos congressistas, deputados estaduais, federais, aí como é que é a outra palavra, gente? Senadores? Os senadores, todo mundo que a gente tem que votar esse ano pra gente, porque não se faz trabalho com uma pessoa só. E eu quero fazer uma homenagem Bom, faço no final. Pode falar, Marina. Não, eu acho que você levantou uma questão importante, né? Que a gente olha muito para o executivo, e é importante, principalmente nesse momento de crise em que nós estamos vivendo, uma situação de terra arrasada nas políticas públicas, nas instituições públicas, mas o Congresso é muito importante. O Congresso ganhou muita força durante o governo Bolsonaro, é lá que estão fazendo terra arrasada na legislação, no orçamento público, com orçamento secreto de 16 bilhões para comprar voto, para continuar esses mesmos que são contra o agronegócio sustentável, que são contra os povos indígenas, que são contra a floresta, o Pantanal, os direitos humanos e assim por diante. Então, é fundamental que as pessoas olhem na hora de votar quem tem compromisso com essa agenda que protege o meio ambiente e desenvolve a economia. Então, acho que pensar nos dois trilhos, o executivo e o legislativo, porque, afinal de contas, é no Congresso que está a voz, ou pelo menos deveria estar a voz do povo brasileiro. E, por isso, depois de uma reflexão, eu decidi voltar ao parlamento. Já fui senadora por 16 anos, estou sem mandato desde 2010, mas diante da situação dramática que a gente está vivendo, do grande retrocesso que nós temos no Congresso Nacional, ajudar a aumentar a bancada para a gente fazer ali o bom combate na defesa do combate às desigualdades, do meio ambiente, de um modelo de economia que seja próspero e, ao mesmo tempo, sustentável. Brava.
Não quer falar, né, de coisa de presidente, não. Tá bom, foi para os congressos. Sérgio Leitão. Tá, não. Obrigado mais uma vez pelo convite, Janke, obrigado pelo diálogo sempre franco, respeitoso contigo. Marina, sempre um prazer estar com você. Eu vou votar em Lula para presidente, porque eu quero que tenha um candidato que seja o mais possível de derrotar o Bolsonaro. A gente não aguenta mais 4 anos desse desgoverno, né? Eu vou votar em Marina para deputada federal, vou votar em Marina Elu para deputado estadual. Obrigada. Vou votar no França para senador, por conta da composição feita aqui, e vou votar em Haddad para governador. É isso, eu quero o governo Bolsonaro longe, né, do poder executivo, né, para a gente ter chance de respirar. Ninguém aguenta mais 4 anos de Bolsonaro, o Brasil não aguenta, com certeza. E, obviamente, que aqui em São Paulo já estou apoiando o Fernando Haddad, por entender que ele é a melhor alternativa. Sim. E, Alessandra, adoro o seu candidato cearense, Ciro Gomes, entendeu? Mas é uma questão de apostar tudo para a gente vencer no primeiro turno, porque a democracia nesse país está ameaçada. Tá bom. Janke. E o Janke é meu candidato a ministro da Agricultura. Desde sempre já declaro aqui, tá? Eu senti uma convocação geral aqui, tá, Janke? Não queria falar nada, mas eu senti. Assim, aí, Janke, tu não vai lá não, Janke? Bora lá, Janke. Ih, ficou mudo. Não, trabalhando, voltou. ensinando e essa coisa toda. Eu tô bastante feliz onde eu estou, não pretendo me aventurar em nada ligado a Brasília, já tive a minha fase de Brasília e chega. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil é um gigante ambiental, como eu disse, maior floresta tropical do mundo, tem a maior parte dessa floresta está aqui no Brasil, ela é uma floresta mítica, importante para a humanidade, fundamental. A gente tem que resolver essa questão de alguma forma. É lá que está o maior problema hoje e a gente tem que encontrar um caminho de construção de agendas entre ela e o agro, que também é gigante. Aliás, o Brasil também é gigante em energia renovável. Vamos lembrar que quase metade da matriz energética brasileira é renovável, composta por solar, eólica, hídrica e biomassa, né? Então, a gente pode ter uma agenda muito positiva. Se a gente não tivesse essa questão da ilegalidade, a gente estaria hoje conversando de igual para igual em qualquer fórum internacional. E, infelizmente, não é o que está acontecendo, né? Então, eu acho que o nosso desafio é sempre um desafio de organização como sociedade, né? A gente tem muita criatividade individual, mas temos um pouco esforço coletivo. E os esforços coletivos costumam se perder e costumam ter grandes instabilidades, né? Então, acho que a gente tem que retomar essa agenda agroambiental. Ela nunca foi tão importante quanto ela é hoje. Ela é muito mais importante hoje do que ela era no tempo da Marina. Ela ganhou relevância no mundo em todos os sentidos, e aí agora a gente tem que partir para conseguir concretizar as coisas que foram feitas e avançar dos dois lados, né? A gente pode expandir a agricultura, sim, com as tecnologias que a gente tem hoje em zona tropical, que o Brasil é pioneiro, como já foi dito aqui, e temos que garantir a preservação das áreas que foram reservadas e que, infelizmente, estão sendo invadidas, etc. Então, acho que é mais ou menos essa a nossa agenda, tá? Em termos de votação, eu venho trabalhando com várias pessoas aí para tentar encontrar a terceira via. Eu sei que há pouco espaço, há pouco tempo, mas nesse momento eu vou votar lá na Simone, que é a candidata mais forte da terceira via. E exatamente porque, assim como você, Alessandra, eu não gosto nada dessa polarização que o Brasil tem vivido. Acho que é uma polarização que divide o país profundamente, né? Qualquer um dos dois atuais que ganhar vai ter que enfrentar uma grande oposição do outro lado. E eu gostaria de ver uma terceira via acontecendo. Infelizmente, a gente não teve organização para construí-la e agora a gente está aí numa situação de ter que escolher entre duas linhas que eu não tô nada satisfeito. Eu gostei do nível de tensão, de ansiedade, nervosismo, desconforto para um alto ninar. Assim, que é tipo, tá muito puxado, tá chato, tá difícil, é por isso que eu vou para outro lugar. Eu também, como eu vou reiterar para quem pegou aqui a live do meio, não pegou no início, eu vou votar em Ciro Gomes, porque não quero
nenhum lado eu chamo de polarização, as pessoas dizem assim, mas não pode dizer de polarização. Pode, porque existe o anti-bolsonarismo e existe o antipetismo. Existe os antes dois. Então, a gente não quer anti, a gente quer a favor. A gente não, né? Cada um quer o que quer. Mas, e eu queria agradecer muito, muito, muito a conversa com vocês. É dessas conversas deliciosas que dá vontade da gente continuar conversando por horas. Se eu pudesse, eu continuaria aqui. Eu tenho um compromisso agora, imagino que vocês tenham também, pessoas importantíssimas, ocupadésimas. Quero agradecer ao público que acompanhou a gente aqui, que mandou muitas mensagens de carinho também. Eu não fiz a votação no final, porque vi que a gente já foi falando ao longo de muitas convergências de associação do meio ambiente e da economia, como um só vence aliado ao outro. E quero fazer uma homenagem a vocês três, Marina, Sérgio, Marcos, de uma frase que eu vi hoje do Shimon Peres, de um documentário que eu assisti na televisão, que diz: não pare nunca de sonhar. E ele diz assim: as pessoas olham para mim, sempre me viram como um sonhador. Quando eu dizia que ia fazer de Israel uma grande nação e o pico de tecnologia, eu cheguei aqui, era um deserto, não tinha nada, e agora nós somos os líderes em tanta coisa. Ele disse assim, quando as pessoas olham para mim e dizem assim, você está sonhando? Ele diz, o que eu estou fazendo? Eu não estou sonhando, eu estou mantendo meus olhos abertos. E eu quero agradecer a vocês, mandar um beijo enorme, que a gente se reencontre em breve e num Brasil mais lindo. Num tempo de Marina, que está voltando aí com ela, aqui com a gente. Um beijo Obrigada, grande. Alessandra. Obrigada. Bom estar com Tchau, você. gente. Obrigado. Obrigado. Sérgio. Tchau, Obrigada. Marina. Tchau, todo mundo. Tchau. Obrigada, querida. Tchau. Parabéns.